Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, esses dias eu estive falando sobre um amor verdadeiro, sobre o amor de Deus. E uma mãe muito amorosa me falou sobre o amor de mãe. É claro, é um amor também verdadeiro. Eu conheci o amor da minha mãe e sei como isso é autêntico. É um amor que se sacrifica, que chora, um amor que muitas vezes tira o alimento da sua boca ou diz que não está com fome para colocar na boca do seu filho. Sabe por que ela faz isso? Porque Deus habita em seu coração. Porque o amor mais puro que nós temos vem do Pai Celestial. Hoje nós vamos falar um amor que procede de Deus. O texto João 14:21 diz assim: Jesus falando diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Com a morte de um boxeador famoso que foi campeão muitas vezes, eu me lembrei de uma história sobre vietnamitas. Esse boxeador campeão recusou-se a servir no Vietnã por não aceitar matar quem nunca havia feito mal a ele e também por ser contra a religião dele matar pessoas. Mas independente disso, a guerra do Vietnã prosseguia e muitas pessoas eram mortas e machucadas. Os Estados Unidos se envolveram nesse conflito, mandando soldados, armamentos, médicos para ajudar. Esses médicos e enfermeiras e voluntários ficavam em acampamentos, orfanatos, escolas, clubes, tudo que tivesse espaço e pudesse servir como hospital. E conta-se uma história sobre duas crianças no tempo da guerra do Vietnã. Numa aldeia vietnamita, um orfanato dirigido por um grupo de missionários americanos foi atingido por um bombardeio. Os tradutores e duas crianças tiveram morte imediata e as restantes ficaram gravemente feridas. Entre eles, ou entre elas, uma menina de 8 anos considerada em pior estado. Teriam que agir rapidamente, senão a menina morreria devido aos traumatismos e perda de sangue. Era urgente a necessidade de se fazer uma transfusão. Mas como? Como se fazer entender em uma língua que eles não falavam? Era necessário chamar ajuda para que outros tradutores pudessem estabelecer um diálogo entre as pessoas que não falavam inglês. Após alguns testes rápidos, entre eles puderam perceber que ninguém ali possuía o sangue compatível com o da garota. Reuniram as crianças e, entre gesticulações arranhadas no idioma, tentavam explicar o que estava acontecendo e que precisavam de um voluntário para doar sangue. Depois de um grande silêncio, viu um braço magrinho levantar-se timidamente. Era um menino vietnamita chamado Heng. Fizeram testes e, por sorte, o seu sangue era compatível com a necessidade do momento. Ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante e espetaram uma agulha no seu braço. Heng, o garoto, se mantinha quietinho, com o olhar fixo no teto. Passados alguns momentos, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico, com gestos, perguntou se estava doendo e ele negou. Mas não demorou muito. Ele começou a soluçar de novo, mal contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e, com gestos, perguntou se ele queria tirar o equipamento do braço. Mas o menino balançou a cabeça, dizendo que não. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso e sem interrupção. Era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita que também falava inglês, vinda de outra aldeia, pois tinha visto de longe as explosões. O médico pediu para que ela procurasse saber o que estava acontecendo com Heng.
Com uma voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele e explicando algumas coisas. E o rostinho do garoto foi se aliviando. Minutos depois, ele estava novamente tranquilo. A enfermeira então explicou aos americanos. Ele pensou que ia morrer. Não tinha entendido direito o que vocês disseram e estava achando que ia ter que dar todo o seu sangue para a menina não morrer. O médico se aproximou dele e, com a ajuda da enfermeira, perguntou: mas se era assim, por que você se ofereceu para doar o seu sangue? E o menino respondeu simplesmente: ela é minha amiga e eu não queria que ela morresse. Você entende uma amizade assim, um amor assim? Você conhece uma amizade assim, um amor assim? Quando nós nascemos, conhecemos um amor assim. A gente está acostumado desde a barriga da nossa mãe a ouvir palavras carinhosas, a ouvir canções para se acalmar, a se alimentar quando tem fome, a ser protegido, ser acariciado pela barriga, a ser protegido de tudo que poderia nos fazer mal. É o amor na sua forma mais completa como conhecemos. Por isso, queridos, que quando nós nascemos, quando nós saímos da barriga da nossa mãe, de imediato nós choramos, porque vemos a luz do dia, porque é desconhecido e nos assusta. São coisas desconhecidas, bruscas, rápidas que não entendemos. Mas imediatamente somos colocados ao lado daquela que nós conhecemos a voz, a nossa mãe. E percebemos que, de novo, através do contato, do carinho, da voz da nossa mãe, o amor está perto de nós. Mas com o passar do tempo nós crescemos e longe do pai e da mãe começamos a absorver procedimentos de convivência com outras pessoas. Quanto mais nos envolvemos com essas pessoas, mais coisas ruins tomamos conhecimento que existe. Deve ser por isso que os nossos pais, na ânsia de nos proteger, nos alertam sobre os perigos do mundo. Como todos os pais alertam seus filhos, então vivemos desconfiados uns dos outros. E o amor verdadeiro vai cedendo lugar para a desconfiança, para a separação. Todo aquele amor, todo aquele carinho que recebemos no início da nossa vida vão aos pouquinhos sendo destruídos. Recebemos avisos agora como esse: você agora é adulto, as coisas são diferentes. É o clima perfeito, é o cenário ideal para o inimigo plantar mais coisas erradas no nosso coração. Todos, ou a grande maioria, dizendo que o errado está certo e o que estava certo está errado. Então começamos a analisar os valores dos nossos pais, os ensinamentos deles, como se soubéssemos alguma coisa que eles, com toda essa experiência, não sabem. Os filhos, em determinada idade, começam a duvidar e confrontar os conselhos dos pais e até mesmo de Deus. Até mesmo o amor dos pais, naquele momento que nós tínhamos, no início da nossa vida, vai diminuindo, porque nós vamos nos afastando. Ficamos somente na obrigação de criar os filhos, porque quando falamos que o amamos, eles fogem, porque acreditam que nós o aprisionamos. E assim o inimigo tem grandes chances de vencer na vida de qualquer um, pela falta de amor. Acima do que você quer nada, nem mesmo o amor. E assim nos afastamos de Deus. E assim não amamos os nossos pais. E consequentemente não amamos a Deus. Muitas vezes amamos os nossos filhos e achamos que já está bom assim para Deus. Para a gente se justificar com Deus. Queridos, muitas vezes isso não é amor. Isso pode ser posse, pode ser cuidado, pode ser egoísmo, pode ser soberba, porque outros não são dignos da sua atenção. Pode ser muita coisa, mas precisa ser amor. Em João 4,7, a palavra diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tem gente que protege os seus filhos, dá carinho, presentes e condições a seus filhos, mas não sabe quem é Deus. Não sabe? Eles nem suspeitam quem é Deus.
Eles não têm essa preocupação com Deus e não buscam conhecê-lo. O garotinho da história entendeu errado o gesto da doação de sangue. Mesmo que ele entendesse errado o que o médico falara, ele amava sua amiguinha. Com Cristo não houve nenhum erro. Cristo entendeu perfeitamente que teria que sofrer bastante e morrer por nós na cruz. E aceitou porque nos ama. Intercedeu por nós. Chorou por nós. As pessoas choram por artistas de novelas que morrem. Choram por piloto de corrida, choram por presidentes. Choram em filmes, em novelas e endurecem os seus corações quando falamos em Jesus Cristo. Já, querido, que você tem dificuldade de chorar por Cristo, chore por você. Chore porque se você ficar longe de quem mais ama você, que é Deus, você estará sozinho. Choremos porque estaremos ouvindo sons e barulhos aterrorizantes. E sem Deus, seremos como crianças desamparadas. O choro tem muitas particularidades. Podemos chorar de medo, de dor, de aflição, desamparo, raiva e impotência diante de situações que não podemos mudar. Em contrapartida, existem situações que é bom chorar. Chorar de agradecimento, chorar de alegria, de emoção, de alívio. Chorar de amor por percebermos que somos importantes, não somente para uma ou duas pessoas, mas para muitas que vão sentir a nossa falta. E para Deus, que veja em nossa vida o reflexo, o resultado positivo do que Jesus fez na terra morrendo por todos nós. O amor de mãe é grande, é imenso, mas o amor de Deus é infinitamente maior. O amor de uma mãe é sublime, mas esse sentimento brota em seus corações, porque assim Deus o criou. Esse sentimento brota em seus corações porque deixam Deus trabalhar em suas vidas. A primeira doação de uma vida para que fosse conhecido um amor sem medidas foi o de Deus por nós. Os mandamentos de Deus são de amor para as pessoas. E esses que os têm, que os guardam, que amam a Deus, serão amados por Ele. E a revelação de Deus e Jesus Cristo em sua vida será sempre no amor que procede do Pai. Que Deus lhe abençoe.